Hoje nós estamos tendo o prazer, a alegria de recebermos uma pessoa muito querida, muito bacana, que nos foi muito bem recomendada por muita gente para que pudesse falar para nós hoje, a doutora Andréa Reis. A doutora Andréa é graduada em odontologia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente ela é professora da USP de Ribeirão Preto, onde reside e também atende ao Grupo Espírita União Fraterna, em Ribeirão. A doutora Andréa também tem realizado pesquisas envolvendo saúde e espiritualidade dentro das universidades. Tem trabalhos em parceria com o doutor Haroldo Dutra Dias, com quem desenvolveu alguns projetos e publicou os seus resultados em revistas. Participa de uma plataforma de pesquisa na USP, relacionado à saúde e espiritualidade, e é também palestrante de congressos e seminários. Como obra mediúnica, além de todas essas características, ainda quando tem um tempinho, se dedica à produção de livros infantis recebidos através da mediunidade. Então, com todos, para todos, na noite de hoje, a doutora Andréa Reis, que vai nos falar sobre espiritualidade, a influência da espiritualidade na saúde. Andréa, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela tua dedicação. Muito obrigada, Alexandre, eu é que agradeço. Olá a todos, eu espero que todos estejam bem. Agradeço muito esse presente incrível que eu tenho recebido, de poder falar com vocês hoje. É uma oportunidade única. Agradeço a todos que estão ouvindo, que ainda vão nos ouvir, a todos os nossos companheiros aqui do Brasil, Dr. Marcelo, que é meu colega, né, na USP. Nós nunca tivemos oportunidade de conversar bastante, né, mas agradeço muito pela oportunidade, indicação, e eu gostaria de dizer o seguinte: não tem problema que a gente demora para se encontrar e para conversar, porque as almas que se amam, elas não se separam nunca. Então, cedo ou tarde, a gente estará junto, né, presente ou não. Então, é uma grande oportunidade falar com vocês, e eu espero que alguma dessas palavras que nós vamos discutir possam ser úteis de alguma forma para todas as pessoas que estão ouvindo, porque como a oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto me é útil e importante. Então, recebam todos a minha gratidão. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão da saúde e da espiritualidade. Falar sobre espiritualidade na academia tem diminuído, mas às vezes parece um certo tabu. Mas não tem problema, isso vai passar. Algum tempo atrás, falar sobre sexualidade era esse tabu. Isso passou, né? Então, a mudança de paradigmas, ela vem com o tempo. E nós estamos caminhando numa boa perspectiva. A questão da importância da saúde e da espiritualidade, né, na nossa qualidade de vida, é algo que tem sido discutido amplamente, de maneira bastante séria, de maneira científica, e às vezes também não muito séria. É por isso que às vezes existe esse tabu. Então, nada como partirmos para estudos com metodologia bastante rígida, para que a gente possa esclarecer o que às vezes de conhecimento do inconsciente coletivo, da coletividade, pode ser um conhecimento já sedimentado, é necessário o desenvolvimento de pesquisa, de uma averiguação precisa e séria, para que a gente tenha resultados palpáveis e fique mais fácil a compreensão e o aproveitamento desses recursos e desse conhecimento de espiritualidade, para que a gente faça intervenções na saúde, promovendo qualidade de vida. Uma das coisas interessantes para a gente conversar antes de falar da questão saúde e espiritualidade é sabermos a definição do que é saúde e do que é espiritualidade. A saúde, se nós olharmos no dicionário, vai dizer que saúde é o correto funcionamento fisiológico do ser.
em mais algumas poucas palavras, resumindo-se a isso. Perfeito funcionamento do corpo. Para a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde não é essa. É uma definição mais ampla, que é a harmonia das funções fisiológicas, biológicas, sociais e espirituais também. Então, nós observamos que espiritualidade já é uma questão discutida, aplicada e considerada como item de saúde, já para a Organização Mundial de Saúde, no item saúde da Organização Mundial de Saúde. Mas veja bem, será que saúde é só isso mesmo? Quando nós fazemos os nossos exames e nós estamos ok nos nossos índices de eletrólitos, na condição sanguínea, no funcionamento dos órgãos? Saúde é considerado isso, e doença considerado a alteração desse sistema. Só que nós temos a questão da não saúde, ausência da saúde completa, que é, muitas vezes, quando todos os nossos exames aparentemente estão bem, quando os médicos detectam, pelos recursos normais que nós apresentamos, uma condição fisiológica razoável, mas nós não temos condições de nos sentirmos saudáveis, né? Essa é a não saúde, e aí é que está um ponto crucial para nós discutirmos no decorrer da nossa explanação. Muito bem. E espiritualidade? O que significa espiritualidade? É importante ressaltar que a questão espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religiões, com espiritismo, com credos específicos, não. Religião e religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade, engraçado que para o dicionário a espiritualidade e religiosidade se confunde muito, mas para a Organização Mundial de Saúde, a definição de espiritualidade é algo que transcende o conhecimento do que é material, do que é palpável, é a crença ou a percepção de algo que transcende a vida material. Isso é espiritualidade para a Organização Mundial de Saúde e outras definições. Agora, religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é a possibilidade de um encontro social através de um grupo instituído, alguma religião, com frequência a cultos ou não. Então, a participação de uma determinada instituição é o que define religiosidade. E é lógico que esses cultos e esses encontros, eles favorecem o desenvolvimento da espiritualidade. Mas uma pessoa, ela pode ter esse contato com a espiritualidade, pode praticar a sua espiritualidade sem ter contato com nenhuma religião ou nenhum culto. Então, é importante nós definirmos essa questão que espiritualidade não tem relação necessariamente com uma religião, um culto, espiritismo, catolicismo, etc. Embora essas instituições, elas nos favoreçam o desenvolvimento da espiritualidade. Mas falando de espiritualidade e saúde, nós estamos falando disso, dessa questão do ser humano ter a condição de compreender que há algo que transcende a matéria. E quando nós falamos da influência da espiritualidade na saúde, ela realmente acontece. Como nós sabemos que ela acontece? Diversas pesquisas já avaliaram a seguinte condição, avaliando grupos de pessoas com determinada doença, por exemplo, problemas cardíacos, tendência a suicídio, problemas vários, e se observa que quando uma pessoa tem um índice de prática de espiritualidade, seja ela qual for, seja ela a qual religião pertencer, e uma prática religiosa mesmo, de frequentar um culto, de frequentar um grupo, esses índices de doenças, eles se mostraram reduzidos em muitos grupos. Existe um trabalho longo, que avaliou enfermeiras por 14 anos, né? Avaliou um grupo de enfermeiras, um trabalho americano, que avaliou um grupo de enfermeiras, um grupo grande, por 14 anos.
E observava-se tudo na vida dessas enfermeiras, inclusive a prática religiosa e de espiritualidade. E detectou-se que essas enfermeiras que praticavam alguma atividade espiritual ou espiritualizante, através de cultos ou não, tinha 7 vezes menos índice de suicídio do que o grupo que não praticava, que não tinha esse conflito. E nós temos revisões de literatura com mais de 1.800 casos. Eu não quero citar nomes aqui bibliográficos para não tornar a nossa live extremamente acadêmica, mas que mostram alterações em AVC, cicatrização mais rápida, melhor cicatrização, melhor recuperação, menor índice de mortes também, além de outras coisas que a gente pode dizer até assim, que são milagrosas, né? Por exemplo, o fato de o índice de divórcio ser muito mais reduzido em quem tem alguma prática, quando o casal tem alguma prática espiritual ou espiritualizante. E casamentos com qualidade também. Não é só o fato de determinada crença ou culto achar que o divórcio é pecaminoso, são essas ideias, não estão ligadas a essas ideias. São pesquisas que demonstram mesmo melhores índices de relacionamento no trabalho, no matrimônio, na família, em quem tem essa prática de espiritualidade. Muito bem. Se essa prática melhora todos esses fatores, não é de se admirar que a gente tenha uma melhor qualidade de vida quando tem essa prática. Uma vez que a baixa qualidade de vida, ela se reflete no índice de conflitos, problemas, pensamentos diversos, negativos, no tempo que nós investimos em pensar sobre conflitos, sobre problemas, sobre brigas, raiva, ódio, etc. Então, por aí nós observamos como essa questão da espiritualidade, ela realmente tem influência nessa questão da qualidade de vida. Muito bem. Só que, como nós dizíamos, ainda discutir saúde e espiritualidade atualmente parece um tabu. Só que é um tabu recente, porque a ciência e a espiritualidade, a religiosidade, ela andou junto por muito tempo, né? Então isso é uma questão mais do século XIX, né? Onde muitos não vamos dizer nem pesquisadores, mas porque a pesquisa, quando nós dizemos pesquisa, a gente tem que dizer de trabalhos, né, e projetos que tiveram métodos e análises observacionais, pelo menos observacionais, por um certo período de tempo, com um grupo, né? Então, não vamos dizer que foi pesquisas ou pesquisadores que fizeram isso, mas pessoas que deram, às vezes, importantes ou relevantes em alguma área científica, que deram sua opinião. Olha, a minha opinião é isso, a minha opinião é aquilo, mas não necessariamente resultados, né, de pesquisa. Então, por isso que teve essa cisão, principalmente no século passado, entre a questão da ciência e da espiritualidade, e isso se reflete diretamente na discussão da saúde e espiritualidade, porque a classe médica, odontológica e profissionais de saúde se baseiam em questões da ciência para tomar suas decisões, né? Então, o que nós observamos? Que apesar disso já ser da questão da influência positiva da saúde e da espiritualidade na saúde, isso seja um fato já descrito pela Organização Mundial de Saúde, muito disso ainda falta ser discutido com o devido respaldo dentro das universidades. Isso no Brasil. No Brasil, nós temos cerca de 10% das universidades de medicina e saúde que possuem atividades de espiritualidade, disciplinas
que comentam, que falam e abordam essa questão da espiritualidade do profissional para o profissional de saúde, para que o profissional de saúde aborde isso com os seus pacientes. Já nos Estados Unidos, nós já temos um índice maior de universidades com esse catálogo, né, de informações. 80% das faculdades de medicina americanas já possuem, consta pelo menos no seu conteúdo programático, a necessidade da discussão da espiritualidade com os pacientes para observar a influência na saúde. Nós conversávamos antes da live, às vezes o baixo índice, né, de casas espíritas nos Estados Unidos, uma coisa que vem crescendo muito com vocês, né, que nós chamamos de grandes bandeirantes, mas, apesar disso, questões, pesquisas muito sérias sobre espiritualidade, né, embora não tenha relação com o espiritismo, mas mediunidade, reencarnações, histórias de vidas passadas, com muita seriedade, são feitas aí, nos Estados Unidos, em grandes universidades. A Universidade de Yale tem um centro muito importante que analisa isso, né? Então, para a gente observar como essa questão do estudo e do interesse pela espiritualidade, ele transcende, às vezes, a necessidade da gente estar reunido, né, ou em algum culto, embora nós saibamos toda a necessidade da reunião, que é a necessidade que a socialização realiza na nossa saúde. Nós estamos agora vivendo um momento de pandemia e observando isso muito claramente, como o isolamento social afeta negativamente no nosso comportamento. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, né? Então, nós temos essa necessidade de socialização. Bom, muito bem. Alexandre, conforme, se eu estiver falando muito depressa, ou se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa que a gente vai um pouco mais devagar. Falamos, então, sobre a definição de saúde, que a definição de saúde não é simplesmente a ausência de doença. A definição de espiritualidade, que é acreditar em algo que transcende. Então, veja bem, se saúde não é só matéria, e saúde é algo que transcende os resultados materiais, e a espiritualidade é o conhecimento, né, a abordagem daquilo que transcende, então temos aí já um intercâmbio entre saúde e espiritualidade praticamente lógico, né? E uma questão onde nós temos que estudar e fixar e nos deter. Falávamos, então, que as escolas de medicina não têm, de medicina, quando eu digo medicina, é medicina, odontologia, enfermagem, todas essas áreas de saúde, psicologia, né? Talvez a psicologia a gente tenha uma oportunidade melhor para discutir isso, mas foi também na psicologia e na psiquiatria que muitos autores durante o século passado se mostraram muito radicais contra a questão da espiritualidade, mais com relação à religiosidade do que à espiritualidade, né? Mostrando aí a confusão da religiosidade com a espiritualidade. Toda vez que a gente tem uma confusão, a gente causa erros, equívocos, que levam um tempo para a gente, que definem paradigmas e que levam um tempo para a gente se reestruturar. Mas nós estamos a caminho dessa reestruturação. Então, como dizíamos, nós sabemos também que a questão da espiritualidade, sua influência na saúde, ela tem todo esse aspecto positivo, que nós vamos falar um pouquinho de pensamento já, que é a calma, a redução do estresse, a redução da ansiedade, mas também tem um lado negativo. Então, nós precisamos estar cientes desses dois lados, do lado positivo e do lado negativo da influência da espiritualidade na saúde. Qual seria o lado positivo? O lado positivo é justamente esse. Quando você reconhece que algo transcende o que há de material,
você começa a focar em situações como lei de causa-efeito, condições morais, condições de comportamento, porque um comportamento harmônico para você acaba sendo um comportamento harmônico na sua relação com os outros, e aí nós temos todas as questões de influência positiva, porque a consciência de algo que transcende a matéria também nos leva a uma consciência universal de respeito, de harmonia, que influencia a vida de todos que estão ao nosso redor e a nossa também. Mas quando que essa espiritualidade, e só nesse momento, né, do efeito positivo da espiritualidade na saúde, nós faremos seminários de horas e horas, né, definindo todos os aspectos, todas as condições. Quando ela é negativa, quando que a espiritualidade pode ser negativa? Quando ela não é raciocinada, né, quando ela parte da questão de uma fé cega, né, e faz muito sentido com o que nós lemos, com o que o Alexandre leu no começo, nessa mensagem maravilhosa, né, onde ele diz que muitas pessoas se perderam na clausura, né, deixando de fazer a sua parte pelo semelhante. A espiritualidade ela é negativa quando ela parte do seguinte processo. Bom, eu estou doente, isso deve ser um castigo de Deus. Bom, está me acontecendo isso, então eu não tenho nada a fazer, Deus quis, e seja o que for. Na verdade, a parte positiva da espiritualidade, ela reflete no seguinte: eu acredito em algo que transcende, há algo que transcende, que me fortalece e que equilibra as minhas células, mas eu tenho uma parte a fazer, eu tenho uma mudança a fazer, que parte da análise, aproveitando todo esse nosso conhecimento de transcendência, né, que nos leva ao conhecimento de espiritualidade, observando a causa e tentando reduzir o efeito. Então, eu não tive consciência com o meu corpo, eu não tive cuidado com o meu corpo, por isso ele adoeceu, por conta de vícios, porque eu não quis ter disciplina, então eu tenho que mudar isso. Bom, eu desenvolvi um problema psicológico grave por conta de falta de perdão, de falta de comunicação, tem uma síndrome que eu acho tão interessante que a gente fala que é a síndrome de Gabriela. Um colega meu, Marlon, que me falou sobre isso, né? O Marlon acho que já falou com vocês. Chama síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Quando a gente coloca isso, e isso é uma questão ruim da espiritualidade. A gente não muda, espera que esse algo que transcende, que vai depender da crença de cada um, de Deus, dos ancestrais ou de vários deuses, né? Então aí é que a espiritualidade é negativa, quando ela nos impede ou faz com que nós pensemos que nada depende da gente. Uma outra questão, onde não a questão da espiritualidade, nós sabemos também que a questão da religiosidade, lembra disso, religiosidade, pode causar fanatismos e levar as pessoas a fazerem coisas que nós sabemos da história, de tudo que o que em nome da religião, de uma certa religiosidade pôde fazer, acreditando-se que isso era espiritualidade. Então, eu sei que isso é um jogo de terminologias, né? Saúde, falta de saúde, espiritualidade e religiosidade. Então, se ficarmos claros aqui que espiritualidade é algo que transcende, religiosidade é o ato de participar de alguma instituição e que esse ato pode, sim, nos levar a uma condição de espiritualidade, mas também pode não levar. Por exemplo, eu posso me encontrar na nossa casa espírita, no nosso templo evangélico, na nossa igreja católica, e enquanto nós estamos ouvindo uma palestra, ou um pastor, ou um padre, nós podemos estar pensando nas coisas mais absurdas, né?
que não tem nada a ver com espiritualidade. E aquela pessoa que mora lá no interior do sertão, onde o primeiro templo fica a 300 quilômetros, né, e ele não tem nenhuma condição de estar presente, ele pode desenvolver uma condição de espiritualidade que o eleve, né, espiritualmente, muito mais. Bom, fechando essa primeira breve sessão, eu gostaria de abordar breve. Alexandre, posso fechar essa sessão? Tem alguma pergunta? Posso passar para um outro tema que está relacionado com a questão da saúde e a espiritualidade? Pode sim, pode continuar, pode ir desenvolvendo, que tá, até agora não tem nenhuma pergunta assim que tenha sido relevante, pode continuar do jeito que está fazendo. Bom, não é possível a gente falar sobre saúde e espiritualidade na visão de alguns autores, né, que me chamam muito a atenção, e se nós focarmos nos autores espíritas, né, André Luiz, Emmanuel, Leon Denis, que abordaram a questão da saúde muitas vezes, não é possível abordarmos saúde e espiritualidade sem falarmos da questão do pensamento. O pensamento, ele não é... Muita gente acha que pensamento é sinônimo de intelecto. Pensamento não é sinônimo de intelecto, né? É lógico que a instrução, ela nos dá muitas vantagens no sentido de que nós podemos conhecer coisas e aprender coisas para melhorar a estrutura do nosso pensamento e nos dar saúde. Mas não necessariamente. Nós vemos catedráticos, às vezes, né, com uma condição de pensamento que não é nada saudável, e ele teve toda a condição intelectual para ter essa saúde de pensamento. Então, pensamento não é sinônimo de intelecto. Pensamento é uma emanação da mente, que carrega, entre outras coisas, todas as nossas emoções, todos conscientes e inconscientes, as nossas sensações, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos vícios. Então, pensamento é uma emanação da mente. E engraçado que nos livros de André Luiz, Emmanuel, eles sempre dizem o seguinte, que sobre o corpo físico, eles já têm um bom conhecimento, mas agora eles estão no plano espiritual discutindo como funciona a mente, ou seja, nós aqui nós não temos recurso ainda para discutir como funciona a mente. Tudo são suposições, pesquisas, suposições, como o elétron, a gente nunca viu um átomo, né? Tudo são suposições, né? Teorias que são reais, né? Mas tudo são suposições. Então, nós sabemos que o pensamento é uma emanação da mente e um conglomerado de todas essas situações, de todos esses nossos departamentos da vida. Saúde, desejo, aspirações, vocações, família, amor, relacionamento, trabalho. Então, o pensamento é uma emanação da mente. E o que nós estamos pensando controla muito das nossas células. E isso foi explicado, tem sido explicado pela epigenética agora. Depois de todo o conhecimento do projeto Genoma, do mapeamento do projeto Genoma, né, viu-se que tinha necessidade de estudar algo que transcende. E aí nós temos a epigenética e sabemos da influência dos pensamentos, das atitudes, das ações sobre as nossas células, e se nós temos essa influência, é lógico que o pensamento é que determina, em grande parte, como será a nossa saúde. Isso nos livros de Emmanuel, André Luiz, está muito claro, e de muitos cientistas, muitos trabalhos científicos que evidenciam isso, muitos livros. A neurociência, o desenvolvimento da neurociência caminha nessa demonstração, para explicar as condições
cerebrais e neurais de como isso ocorre. E nós estamos caminhando, eu tenho certeza que a cada dia mais nós teremos informações que vão ressaltar e explicar, e esclarecer e determinar, né? Olha, para você melhorar, você tem que pensar nisso, vai receitar estratégias de pensamento, né? Colocar no receituário. Eu creio que nós estamos a caminho disso, né? Tratamento, o cuidado das emoções. E é lógico que eu falava lá, só vou voltar a uma questão da questão negativa da espiritualidade, que eu deixei de falar, que é quando tudo se deixa na mão de Deus ou da sua crença e abandona-se tratamentos médicos, tratamentos com terapêuticos. A gente não pode fazer isso, porque a ciência também é uma manifestação divina. Nós somos influenciados no nosso trabalho o tempo todo, então tudo que a ciência nos ajuda, tudo que a ciência nos promove, tudo que a indústria farmacêutica evoluiu, nós temos que usar também. Então, como nós transcendemos a matéria, nós precisamos tratar a matéria também e algo mais. Porque sem tratar isso que transcende, nós não vamos ter a saúde perfeita, mas nós não podemos abandonar o físico e o desenvolvimento da ciência, da medicina, da engenharia, de todas as ciências, né? Existe um escrito de Emmanuel que diz que todos os laboratórios são templos, né? Geômetras, tudo é inspiração divina para ser aproveitado para a nossa qualidade de vida. Então, voltando no pensamento, nós temos que cuidar desse pensamento, cuidar da nossa casa mental, para que a gente faça e mude o patamar de espiritualidade. Porque quando nós conversamos sobre espiritualidade, a modificação, o conhecimento da espiritualidade, a busca desse algo que transcende, ele só tem lógica quando nós procuramos uma evolução nossa, uma evolução espiritual. E só é possível ter essa evolução espiritual quando a gente transcende o nosso pensamento, quando a gente transcende os nossos paradigmas. E que paradigma seria esse? Bom, eu vou dar um exemplo básico. Reclamar. Como que a gente vai saber se a gente reclama muito? Eu reclamo demais. Mas eu não me dava conta do tanto que eu reclamava. E só o dia que eu comecei a anotar num papelzinho. Cada vez que eu reclamava é que eu me dei conta do tanto que eu reclamava. Então, se o pensamento é uma espécie de onda eletromagnética, não uma onda eletromagnética material como a gente vê, ela atrai coisas e repele coisas. Então, se eu só falo de doença, é natural que a doença manifeste no meu corpo, cedo ou tarde. Se eu só falo de problemas, é natural que os problemas se manifestem na minha vida. Se eu só falo de coisas alegres, minha vida pode não virar um paraíso de hoje para amanhã, mas esses momentos alegres em que eu estou falando estão fazendo parte da minha célula, do funcionamento da minha célula. Então, análise das sensações. O que te faz sentir bem? O que te faz sentir mal? Como você pode controlar o que te faz sentir mal no seu pensamento? A gente precisa trabalhar uma questão que se chama autoconhecimento. Fácil é difícil? Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que começar. E a internet está disponível, quase todas as pessoas ao nosso redor têm internet disponível para nos ensinar a fazer isso. Ah, não, professor, outro dia me disseram, mas tem muita gente que não tem internet. Sim, tem muita gente que não tem internet. Então, cabe a nós, que é o que nós estamos fazendo aqui. Alexandre organizando essa live, nós nos organizando para estudar. Então, cabe a nós estudarmos e dividirmos com as outras pessoas o nosso conhecimento. E se as pessoas não quiserem nos ouvir, não tem problema.
pedra mole e a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia aquilo vai mudar. Lógico que a gente não pode ser chato, né? Mas a gente pode começar com exemplo. Alexandre, eu vi uma pergunta, você pode repetir, por favor? Somatizar é do pensamento ou do emocional? Somatizar, posso cometer algum erro, porque eu não sou especialista nisso, mas somatizar é do corpo físico. Somatizar é uma resposta celular ao que nós fazemos com os nossos pensamentos e nossas emoções. Veja bem, o nosso pensamento é uma emanação da mente que demonstra também a nossa emoção. Então, cuidando do seu pensamento, você atinge o seu estado emocional e cuidando do seu pensamento, você atinge a somatização, que é um resultado da célula, Maria José. Não sei se eu consegui te explicar bem, você vai me dizendo aí. Então, somatizar é uma resposta da célula ao que nós fazemos com o nosso pensamento. E o nosso pensamento envolve emoções. Essas emoções, elas podem estar conscientes ou inconscientes, e aí vai no nosso trabalho de autoconhecimento, usando todos os recursos que nós temos. A instrução, a nós estudarmos, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é um movimento de instrução. Então, a instrução nos ajuda muito com isso, né? Mas as terapias também, né? A psicologia, a psiquiatria, a medicina convencional nas suas diversas áreas, né? Uma outra pergunta da Cibele, se a meditação é importante para a saúde. Cibele, demais da conta. Mas ela é importante demais da conta. Por quê? A meditação é uma busca de relaxamento e silêncio interior que promove o desenvolvimento da espiritualidade. Então, a meditação é um hábito extremamente espiritualizante, porque ele promove o aquietamento da mente, né? O aquietamento do pensamento, o reconhecimento da respiração, a conexão, a interconexão novamente do nosso corpo com aquilo que transcende. Porque a correria do dia a dia, né? Esse esquema de vida que nos foi proposto, né? E desenvolvido e estimulado, né? Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, faz bastante tempo, eu não queria dividir aqui com vocês a minha idade, mas quando eu era bem mais jovem, falar que a gente estava correndo muito, trabalhando muito, era sinônimo de bem-sucedido. Mas estou trabalhando muito, estou atendendo muito, estou fazendo muita coisa, tem muitas coisas, sabe? Então era sinal de ser bem-sucedido correr. E hoje a gente não sabe que não é verdade. Sinônimo de ser bem-sucedido é sinônimo de estar saudável, de estar em equilíbrio, de estar em harmonia, né? É uma questão muito particular e muito individual. Então, a meditação é um desses processos, sim. Eu vou contar para vocês, eu vou aproveitar para contar para vocês, já que surgiu essa pergunta da meditação, algumas coisas que a gente tem feito aqui, como pesquisa científica na universidade, como estudo tanto da influência da espiritualidade na saúde, como de recursos, né? O que seria, quais atividades que nos levaria a essa condição de busca espiritual e atividades espiritualizantes. Então, a primeira coisa que a gente fez já há quase uma década, né? Na verdade, aqui na universidade, veja bem, a gente trabalha com desenvolvimento de materiais restauradores, materiais para regeneração óssea, né? Técnicas cirúrgicas, diferentes técnicas nas atividades odontológicas. Mas foi justamente de observar o quanto o estresse, ansiedade e distúrbio de sono tinha uma influência muito relevante em qualquer técnica que a gente propusesse, em qualquer atividade
cirúrgica ou reabilitadora que nós propuséssemos, é que nos levou a estudar a influência da espiritualidade e como, usando a espiritualidade, na verdade, como uma estratégia de tratamento para pessoas que tinham distúrbios emocionais, distúrbios de estresse, de ansiedade, distúrbios de sono, e um distúrbio odontológico muito comum, se os dentistas estão me ouvindo, que é a disfunção da articulação temporomandibular. Uma disfunção muscular que quebra tudo, que qualquer dentista possa fazer. Então, por exemplo, quando chega um paciente na clínica, né, para o tratamento, se essa pessoa tem disfunção, a gente já começa a chorar, porque é difícil de tratar, são muitos fatores envolvidos, é uma área multidisciplinar e geralmente quebra todo o nosso serviço, toda a nossa reabilitação, faz quebrar restauração, prótese, perder implante, etc. E como tem um aspecto emocional envolvido no tratamento, por isso nós começamos a estudar. E o que a gente começou a estudar? A primeira coisa que a gente começou a fazer foi música, estudar música. A influência da música, porque nós tínhamos que encontrar uma estratégia de tratamento simples, que estivesse ao acesso de todos e que fosse de fácil prática. Então, nós começamos a estudar, será que cantar faz bem para a saúde, né? Rei Davi dizia que quem canta seus males espanta. Então, nós fizemos um estudo com cantoras, com fatores aceitos pelo comitê de ética, com rígidos fatores de inclusão, de exclusão, com questionários reconhecidos pela literatura científica para avaliar presença de estresse, ansiedade, disfunção da TM, distúrbio do sono, porque o distúrbio do sono desregulariza tudo, que quem tem problema de sono sabe o que o distúrbio do sono é capaz de fazer com a gente, arrebenta com a nossa saúde. Influência da música, né? Quer dizer, do canto. E nós observamos, depois de um certo tempo, que quem canta seus males espanta mesmo, né? Com algumas ressalvas, por exemplo, aquele cantor solista que depende daquilo para levar o sustento para sua família pode passar por muitos estresse, né? Por muito estresse. Mas o canto em coral, o canto como hobby mais regular, ele funciona como tratamento para essas disfunções. Depois disso, nós passamos a estudar efeito de terapias complementares, acupuntura, laser, se bem não são chamadas mais complementares, né? São chamadas de integrativas ou coadjuvantes. Então, acupuntura, laser, o próprio medicamento, relaxamento, meditação, e todos eles têm efeitos, e alguns florais, e quando a gente conjuga alguns, por exemplo, acupuntura mais meditação, acupuntura mais florais, a gente pode potencializar os efeitos que às vezes não são encontrados isoladamente, para a gente ver como que a gente é capaz de tratar algo que transcende, né? A acupuntura é uma ciência, é patrimônio da humanidade, mais de 5.000 anos, né? Então, ela é um estudo complexo, profundo, e que tem sido a cada dia mais provado seu efeito, né, em condições científicas e neurocientíficas. Um dos últimos trabalhos que nós fizemos foi, nós já tínhamos percebido que nós trabalhamos cantores, tinha influência, instrumentistas, tinha influência, acupuntura, meditação tinha influência. Então, nós pensamos assim, será que se nós unirmos música e mensagens que tenham conteúdo espiritual, espiritualizante, será que a gente consegue potencializar isso? E nós fizemos esse estudo em um grupo, mesmo estudo, quem tinha disfunção da TM, distúrbio do sono, ansiedade, estresse, subestresse, ansiedade, e nós aplicamos mensagens audiogravadas com música de fundo, com mensagens de um livro chamado 7 Minutos de Emmanuel. Esse livro é do Haroldo Dutra Dias e ele tem gravadas mensagens, né? Tem, inclusive, essas mensagens estão todas disponíveis no YouTube. A gente pegava as mensagens, algumas mensagens foram selecionadas por uma psicóloga, porque todos os pacientes de todas as religiões, as que aceitaram participar desse estudo, ouviram essas mensagens. Então, tinha um cuidado muito grande para ver se não tinha nenhuma apelação ou nenhuma indução ou mensagem subliminar nessas mensagens. Não tinha. Ele realmente não tem. Mas a psicóloga fez essa avaliação
para que a gente estivesse livre de qualquer contraindicação por outros profissionais para fazer isso. Então, foi um grupo grande, onde trabalhavam vários dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, porque a avaliação ela foi muito multidisciplinar, e nós vimos o quanto a gente teve redução de sintomas. Os pacientes, olha como era a terapia. O paciente que fazia acupuntura tinha que ir lá fazer acupuntura, que tomava floral tinha que ir lá receber, fazer as dosagens, né? Que tomava medicamento, o controle com o medicamento. O pessoal que fazia o estudo com 7 minutos por semana recebia por WhatsApp 7 minutos de mensagem e era parte dele ouvir diariamente por um mês, só um mês, as mensagens de Emmanuel. E nós fizemos em vários grupos experimentais também. Então, nós fizemos num grupo de pós-graduandos aqui. Quem faz pós-graduação já fez, né? Ou tem filhos fazendo, sabe o estresse que é a finalização de um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E a gente usou essas mensagens. O pessoal que não conseguiu dormir, ele chegava e falou assim, professora, só que agora eu não posso ouvir de dia, porque já me dá um sono, que entra no estado de relaxamento. Né? Maria, deixa eu ver sua pergunta de novo, que apagou. Substitui o remédio para dormir por música para dormir, que sim, que está te ajudando, né, Maria? Maria, a única coisa que o estudo prevê é o seguinte, a substituição do remédio, ela não pode ser feita por conta própria, ela tem que ter um acompanhamento médico. Então, a gente pode usar essas estratégias como coadjuvantes, e aí a gente observa a melhora, a gente acredita, e existem pesquisas que mostram que a melhora é mais rápida, né? Ele potencializa os efeitos do remédio, levando a uma possibilidade de eliminação desses medicamentos em termo mais rápido, mas isso tem que ser controlado, a gente sempre indica com controle com o seu médico, né? A gente nunca pede a substituição disso sem o acompanhamento do seu médico, que, aliás, a questão de você retirar medicamentos pode causar um problema. Então, todo medicamento que foi iniciado em uma plataforma, ele também tem uma plataforma para ser retirado. Mas ajuda muito, e a gente indica, sabe, o pessoal do grupo, né, que lê André Luiz, que lê Emmanuel, 7 minutos com Emmanuel, o livro do Dr. Haroldo Dutra diz que tem os áudios, né, tem os áudios. Então, nos ajuda muito, então a meditação nos ajuda muito, né, e o aspecto meditativo. Uma outra coisa, gente, que foi uma terapia feita comigo, eu já falei em várias palestras, né, eu não era espírita, eu passava por um momento de estresse muito grande na minha vida e me indicaram um psiquiatra, né? Um colega me disse, André, você está triste, tem que procurar um psiquiatra, tem que tomar remédio. Eu fui um psiquiatra, né? Me deu remédio que não funcionou, e aí eu fui em outro, porque eu não podia voltar no mesmo, porque era muito longe. Eu disse, não vai tomar remédio mais não. Tomei remédio 15 dias. Ele disse, você vai ler umas obras de arte. Assim, meu Deus, eu já estou com tanta coisa para fazer, estão falando que eu estou estressada de tanto trabalho, esse homem me dá obra de arte para estudar, e ele me passou 5 obras de arte, há 2000 anos, 50 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. São obras do Emmanuel, né? Obras de Chico, psicografadas por Chico de Emmanuel. Ele não me falou que eram obras de Emmanuel, nem que eram obras que vinha de um grande espírita do Brasil, ele não me disse isso. Ele me indicou como obras de arte que são. Quem leu, seja pertencente a qualquer credo religioso, quem leu Paulo Estevão, concorda que é uma obra de arte, né? São 5 romances que são obras de arte. Aliás, Monteiro Lobato, quando integrante da Academia Brasileira de Letras, ele disse que se Chico Xavier escrevesse sozinho mesmo, todas as obras que ele escreveu, naquela qualidade, ele mereceria sozinho ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, palavras de Monteiro Lobato. Então, são obras de arte. E eu fui para casa e eu consegui substituir o medicamento, fiquei pouco tempo, eu consegui substituir pela leitura edificante, né? E aí foi daí que começou, né, o meu caminho sem volta, né? Porque esse caminho da instrução das questões da espiritualidade, quando a gente entra nessa comunhão de ver a influência positiva que ela pode ter na nossa vida,
é um caminho, assim, sem volta mesmo. E foi assim que começou, e aí nós começamos a fazer pesquisas com esses resultados que nos agradam muito. Eu sei que nós estamos no finalzinho já, foi um prazer gigante falar com vocês sobre esse tema. Nós abordamos um pouco de cada coisa, estamos abertos aí a todas as perguntas. Alexandre, não sei se fomos claros o suficiente, se eu puder esclarecer melhor alguma coisa. Andréia, você foi muito, muito clara, muito transparente, uma palestra extremamente esclarecedora, iluminada. A gente percebe que foi feita com o coração, com muito conhecimento, Sim. com muita dedicação. Foi muito, muito bacana, muito bom mesmo. Foram explicações técnicas, científicas, espirituais, a respeito da influência da espiritualidade na nossa própria saúde. Agora, uma coisa que é muito importante todos nós termos claro, que a influência da espiritualidade não significa que nós estamos transferindo para a espiritualidade cuidar da nossa saúde. Sim, porque a espiritualidade que vai se conectar conosco é a espiritualidade que nós atrairmos pelo nosso pensamento. Então, é muito importante termos claro que a responsabilidade continua sendo nossa, mas que se nós elevarmos o nosso pensamento, estivermos em altos padrões de vibração, nós vamos atrair para nós os bons espíritos que vão nos ajudar a cuidar da nossa saúde. A responsabilidade continua sendo nossa. Tem a questão do efeito da espiritualidade como tratamento. Por que é que ele funciona? Como a espiritualidade ela age exatamente no pensamento, que a gente começa a pensar outras coisas, começa a pensar coisas melhores, e isso influencia a nossa célula. Bem, qualquer dia a gente pode dar uma palestra para falar só de efeito da espiritualidade dentro da célula, né? Os detalhes são: o que eu faço? As pessoas podem falar, tá bom, muito legal, então eu tenho que autoconhecimento, eu tenho que elevar meu pensamento, mas como é que eu faço isso se eu não sei de onde eu começo? Porque tem uma dica de onde se começa. Tem um livro de Emmanuel que chama Pensamento e Vida, que ele começa assim, eu só leio, esse é um livro muito simples, mentira de Emmanuel. Simples para ele, é um livro difícil para a gente, né? Ele falou assim, olha, é uma cartilha muito singela, mas é um livro denso. Só que ele tem vários capítulos, e onde os principais são pensamento, mentes, todos são conectados. Eu estou enganada dizendo o principal, mas eles conectam pensamento, mente, saúde, vida, famílias e acaba no tratamento. Amor. 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 Aí, gente, não, mas eu não consigo amar. Ah, então tem um exercício. Gente, olha que legal, tem um exercício de espiritualidade. Prece. Prece. Gente, a oração é um exercício de conexão e elevação no nosso nível de espiritualidade. A prece sincera. Oh, meu Deus, eu não sei fazer, me ajuda, me dá forças, eu coloco as minhas mãos à disposição. É o que vocês fazem aí como bandeirantes, né? Bandeirantes aí do espiritismo nos Estados Unidos. Às vezes não sabe por onde começar. Então, em prece, em oração, em atos de amor, mas em atos, porque é oração, ação. Mas com pensamento elevado não vai nos faltar resposta, porque o universo, né, o universo geral, que não se trata do planeta Terra, foi altamente organizado pelo pensamento divino, pensamento que transcende, nós todos estamos mergulhados nele, pedindo ajuda, e tem todos os seres muito além da gente que estão para dar a mão para a gente. É por isso que tudo que a gente consegue, a gente tem que dividir. Eu entendi isso do Chico. Que Chico era tão indescritível? Porque ele era ora-ação o tempo todo, ora-ação. Então, enquanto nós estamos com os nós, eu levanto a mão, eu me incluo nisso, com os meus livros, procurando o meu elevar espiritual através do meu estudo, Chico estava em ora-ação. Ora-ação, Estava no trabalho o tempo todo, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, receita final, para não terminar a live sem receita. Ora-ação.
Pedir ajuda quantas vezes por dia, quantas vezes precisar. Fico o dia inteiro em oração. Meditação, gente, Haroldo tem feito um trabalho de serenidade, meditação muito legal, e onde ele escreve claramente que meditar você pode fazer na cozinha, você pode fazer enquanto você limpa a sua casa, enquanto você está no banho. Meditar é elevar, é entrar em respirar, entrar em contato com o divino. A gente pode fazer a qualquer momento, em oração, e amar. Ai, mas meu coração é meio duro, como é que eu amo? Treina, treina, treina a amar. Amar é um treino, a gente treina, igualzinho fazer regime. Não, hoje eu vou ter mais paciência com a minha mãe, é amar. Hoje eu vou ter mais paciência com o meu marido, só mais um, é amar. Hoje eu vou fazer uma prece para minha secretária que pegou Covid e ela não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, Deus há de ajudá-la e começa a lembrar tudo de bem, tudo de bom que as pessoas te fizeram, tudo de bom que as pessoas te fizeram. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela trata todo mundo mal, ela trata todo mundo sempre muito mal. Aí eu estava pensando, por que essa criatura trata todo mundo mal? Porque é dela, ela não sabe fazer diferente. O dia que ela souber fazer diferente, ela vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Prece. Oh, meu Deus. Em vez de você falar assim, fulano é um chato, trata todo mundo mal, que se dane. Não. Oh, meu Deus, fulano trata todo mundo mal. Ele não provou ainda dessa delícia de ver o sorriso do Alexandre, saber que a esposa do Alexandre está lá atrás, com um monte de gente assistindo a gente, perguntando, dividindo. Você falou que eu estava dividindo o tempo com vocês é que estão dividindo o tempo com a gente, né? Então, orar. Hoje, por exemplo, a hora que acabar essa live, em agradecimento, eu vou orar por todos vocês que eu não vi, que estão me vendo, mas que eu não vi, né? E que estão passando essa energia boa do olhar de vocês para mim, eu não vi, então eu vou passar a energia boa do meu coração para vocês. Então, assim, são as estratégias que o próprio Emmanuel, André Luiz, e não só esses escritores, né? A gente está falando aqui de Leon Denis, escritores do Espiritismo, gente, nós temos dezenas de pesquisadores que escreveram a mesma coisa, né? Que professam outras religiões, né? Temos aí esse Papa que fala coisas sensacionais. Perto da minha cidade, eu sempre falo isso nas lives, que eu sempre me lembro dele. Eu moro perto de uma cidade chamada Tambaú, que tem um padre chamado Padre Donizete. O desenvolvimento da espiritualidade da humanidade que esse padre promoveu, né? Então não tem credo, amar não tem credo, não tem religião, né? Não tem. Assim como a dor. A minha dor é a mesma que a sua, é a mesma de quem tem mais recursos financeiros, de quem tem menos, né? A dor é igual, a dor é igual. Alexandre, querido, gratidão demais.